Olá, é um prazer falar com você. O tema vencedor no último vídeo de saúde, de doenças lá que a gente fala, causas espirituais, foi hérnia de disco. Fique conosco que você vai ter muitas novidades sobre essa patologia. Bom, vamos começar sempre, com uma questão que eu gosto de falar. Toda doença ela tem um lado kármico, ou seja, tem pessoas que podem ter hérnia de disco por questões do passado, por questões ligadas a essas questões dessas vértebras da coluna cervical, que é como se fosse a parte que amortece. E a pessoa tem um problema naquela área ali e justamente gera dores horríveis. Então isso pode ser uma causa kármica, com certeza, e oculta, não dá nem para falar muito. Mas nesses casos em específico, a pessoa sempre vai trazer as causas primárias, que é o que nós vamos falar aqui. Então nunca descartar que existem questões de vida passada que estão atuando em todo o nosso contexto de vida, mas vamos para as questões práticas. Eu quero começar a falar justamente da Seishonoye. Pela Seishonoye, a hérnia de disco são um problema com os pais. Sabe, aquela falta de gratidão pelos pais, aquela insatisfação, problemas que você teve muito sério na sua infância com os seus pais, isso pode lhe causar problemas como hérnia de disco. Então, assim, o bom mesmo para você que tem essas questões com pais, e não é raro, todo mundo sabe que nós sempre temos uma pontinha de insatisfação com nossos pais, é você exercer, se você está tendo os primeiros sintomas da hérnia de disco, uma extrema gratidão aos seus pais por tudo que eles fizeram por você. Ligado a isso, você também pode fazer o quê? Trazer para dentro de si a consciência de que seus pais não fizeram mais por você, justamente porque você não precisava. Ah, mas eu sofri na mão dos meus pais. Você não sabe o seu passado, você não conhece essa história completa. Ah, mas os meus pais, toda vez que você apontar o dedo para seu pai ou para sua mãe, você vai esquecer. Se eles tivessem tido a opção de não ter você não estaria nem conjecturando isso. Então, só por esse princípio, você já tem que saber que você tem que ser grato por eles eternamente. Então, há uma questão seguinte, a coluna vertebral, ela é o quê? O que liga os pontos desde a base da raiz até a cabeça. Então, você pensa bem, os pais, eles têm essa questão de conexão espiritual entre as suas raízes de antepassado e você que é o fruto. Então, a coluna é um simbolismo fenomenal, porque a Seishonoye, ela traz muito essa questão oriental, do simbolismo, Então, não tem erro. Se você quiser, num dos pontos, observar na tua vida, se você já está começando a manifestar isso, pode ter certeza que tem um pouco de ingratidão aos pais, insatisfação aos pais e mágoas de coisas que aconteceram no passado. Olha só, a hérnia de disco também significa que a pessoa está profundamente indecisa quanto à sua vida, sente-se totalmente desamparada e seus pensamentos a deprimem, pois impossibilitam que ela encontre uma saída de uma situação. Olha bem como é interessante. Essa parte que a metafísica trata, e nós vamos entrar nessa área agora, ela explica bastante. A hérnia de disco é uma forma de impedir a articulação da coluna. Ela mostra simbolicamente o quanto a pessoa se sente amarrada, o quanto os movimentos estão presos, e essa dificuldade é gerada porque o apoio necessário para a movimentação não é encontrado. Olha só, gente. Então, simbolicamente, isso ocorre quando a pessoa não recebe apoio de alguém no momento que mais precisa. Olha bem, se você imaginar bem, quantas pessoas não estão com hérnia de disco e estão nessa situação de desamparo? Quantas não são as pessoas que estão por aí desamparadas, numa situação que não tem apoio de ninguém? Pode ser um filho que está desamparado porque os pais não dão atenção. E aí vem aquela questão da Seishonoye, Por quê? Porque os pais não fazem aquilo, o filho se sente, E aí tem. Então você, como filho, você tem que entender. Se você chegar nesse vídeo e você sente que seus pais não te dão apoio e tudo, vire a cabeça para cima, lembre que você é um filho de Deus abençoado. Independente de qualquer pessoa que vire as costas para você, você tem que ser proativo, independente, você não pode ficar nessa prostração.
Pode ser a mulher que o marido realmente não dá apoio, suprime ela. Nós temos vários casos de mulheres com hérnia de disco. Pode ser o marido, que a mulher também não dá apoio. Nós temos casos também mais raros, mas temos. Pode ser, inclusive, pessoas no trabalho, que trabalham numa seção e onde aquela pessoa que está acima cobra demais e não dá suporte. Então aquela pessoa se sente desamparada, pressionada, mas ela não tem apoio nem suporte. E isso pode causar um problema de hérnia de disco. Então, o que seria bom a pessoa observar? Antes de você ter a situação, se você começar a se encontrar num estado de desamparo, você pensar assim, caramba, eu estou sentindo que eu não tenho apoio de ninguém, alerte você. Porque ali você pode estar começando a manifestar um problema que você não vai querer. Quando se manifesta, é muito mais complicado, gente. Tudo pode ter cura, mas quando você não compreende que essas causas elas existem, porque tem gente que isso aqui nós não estamos falando de fé, isso aqui é conhecimento, isso aqui é prova viva. Pessoas estão se curando de várias doenças no mundo só de entenderem as causas espirituais dessa doença. E quando a gente diz causas espirituais é porque elas não estão nessa dimensão. Quando você observa que se você tem mágoa de um pai, de uma mãe, se você tem uma questão de sentir desamparo e você pode gerar isso, você está mexendo com corpos emocionais, corpos energéticos, o duplo etérico seu que cria esse corpo humano. Então tudo isso é uma somativa de coisas que vai fazer você somatizar e promover uma doença. E, pessoal, tem um texto aqui muito interessante que eu queria ler para você, é o seguinte, eu peguei num blog, vou dar os créditos para ele na descrição, que é o seguinte: segundo o livro Metafísica da Saúde, no volume 4, as pessoas com hérnia de disco possuem conflitos com relação à prática do que fazem bem e é prazeroso. Têm dificuldade em realizar prontamente o que gostam, dedicar-se pouco ao lazer, priorizam os afazeres. Quando tiram um tempo para se divertirem, não raro, sentem um misto de satisfação e certo arrependimento ou culpa de terem deixado de lado as obrigações. O metafísico Luiz Gasparetto diz: não importa o que você faz, e sim como faz. Olha bem, gente. Muitas vezes, atividades que fazem parte de desejos antigos, como afazeres de casa ou trabalhos exigidos para cuidar dos filhos, eram seus desejos. Você queria se casar e ter filhos, mas no decorrer do processo foi se transformando tudo em obrigações e exigências, com prazos e padrões pré-estabelecidos, e não foi capaz de descobrir qual seria a forma melhor de fazer as coisas, transformando tudo em atividades sem prazer, colocando como foco o processo e não o objetivo. Um bom exemplo é a organização da casa, que pode ser feita porque tem que ser feita, porque toda casa deve ser organizada, porque vão falar mal de você. Organizar a casa para que você e sua família se sintam confortáveis, para otimizar o dia a dia. Com certeza fica mais leve e, consequentemente, pesa menos na coluna. Olha, eu vou dizer para vocês, esse texto aqui mostra uma frase que interessante, é essa, ó. Não importa o que você faz, e sim como você faz. Essa questão da gente não transformar as coisas do dia a dia em algo prazeroso, porque você fica sentindo-se obrigado. Eu sei, nós temos rotina, tem que levar filho na escola, tem obrigação de ter horário para chegar no trabalho, tem as obrigações de casa, tem o casal principalmente, ou as pessoas que convivem no núcleo familiar. Todos deveriam ter a consciência de um ajudar o outro, e muitas vezes um não ajuda, e aí vai pesando para aquele outro, e ele se sente desamparado, entendeu? Ele se sente sem apoio, e isso pesa onde? Na coluna, porque a pessoa vai pegar tudo para si. Pesou nos ombros, lembra das dores nos ombros? Vai reverter no futuro, como vai pesando aonde? Na coluna, hérnia de disco. Então vocês podem ver, pesquisem as pessoas que têm hérnia de disco, o perfil delas, se não são pessoas extremamente que carregam um peso grande na vida. Então, é muito bom a gente conhecer esses processos, fazer leituras que são desanuviadoras, que trazem para nós soluções e trazem para nós objetivamente o que a gente diz assim, ó, eu agora sei que essa atitude minha pode causar isso.
Eu sei que se eu pensar daquela forma, eu vou causar isso. Eu sei que se eu me comportar de certa forma, eu vou causar isso. Não tem erro. A natureza humana ela é perfeita. E essas questões holísticas, essas questões aí que a gente fala da metafísica, da Seishonoye como filosofia, elas podem ser testadas e já estão sendo. Infelizmente, a medicina, como ela já coexiste, ela só liga em medicamentos, drogas, cirurgias. É totalmente invasivo. Infelizmente, não trata o que a gente diz que é o psicológico, subconsciente, o inconsciente, os mapas que a pessoa tem e acredita. Isso é o novo milênio, é a nova era. Nós não podemos deixar de dizer, na base de todo problema de hérnia de disco está essa pressão e essa falta de apoio, ou seja, ninguém está lhe ajudando. E quando você tem isso muito na infância, você guarda aquele mapa mental e pode manifestar no futuro contra seus pais. E aí por isso que tem que haver essa harmonização com os pais ou com os responsáveis que criaram você, para que você liberte-se desse problema. Não precisa somatizar, para que isso, gente? Não há necessidade da gente chegar nesse ponto, né? Eu acho que ficou claro. Esse aqui é um bate-papo, né, para a gente explicar um pouco mais dessas doenças e patologias. No futuro eu posso trazer vídeos com muito pontuações mais profundas, mas aqui eu estou querendo só fazer uma primeira abordagem. Em todos os vídeos eu vou fazer uma primeira abordagem, onde nós vamos pontuar as questões mais importantes e prometo que depois que acabar a série eu venho com os vídeos aprofundando os temas, tá? Agora nós vamos para a parte de escolher o próximo tema de doença que vai ser apresentado no próximo vídeo. Pessoal, no próximo tema de doença vamos apertar um pouquinho, né? Vocês querem que eu fale de epilepsia ou escleroses múltiplas? É dois temas que são, né? Vocês veem que são pesados, né? Pessoas que têm epilepsias e pessoas que têm escleroses múltiplas são situações extremamente complicadas. E tem causas espirituais e holísticas? Sim, e nós poderemos falar. Então vocês escolham, né? O cartão com a apresentação está aí. E lembrem-se, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Comentem aqui embaixo qual é a doença que vocês querem que eu fale. A computação dos pontos. Por exemplo, se eu sei que a pessoa quer que eu fale de... por exemplo, epilepsia, eu vou contar aqui embaixo. Se ela quer que eu fale, né, de escleroses múltiplas, eu vou contar aqui embaixo. Então, vocês comentando no disco me ajuda e muito, né? Comentando no vídeo, né? Se vocês comentarem no vídeo, me ajuda e muito. Agradeço vocês, compartilhem o vídeo para quem mais precisa disso. Se eu não falei de alguma coisa que vocês sabem e posso pontuar, vocês coloquem nos comentários. No próximo vídeo eu posso trazer algumas pontuações sobre esse tema de novo. E, no mais, vamos avante e saúde é o que importa. Nós somos filhos de Deus e saudáveis. Não temos como manifestar doença se estamos na manifestação da saúde, da firmeza, da prosperidade, da alegria e principalmente perdoando a todo mundo, né? E nos perdoando. Gratidão, gratidão e gratidão. Até mais.